Graça e paz, meus queridos. Meu Deus, que alegria! De novo nós estamos juntos aqui para podermos ouvir a palavra de Deus e passar um tempo junto, mesmo longe, né? Mas juntos no Espírito. Eu quero adorar a Deus pela sua vida, eu quero adorar a Deus pela sua família, eu quero engrandecer o nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A palavra do Senhor diz que Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Podemos dizer, como o salmista diz, de fato Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos muito felizes, muito alegres na presença do Senhor. E aí, como é que você tem passado esse tempo, hein? Mais uma semana se passou, né? E eu espero que você esteja bem, gozando de paz, de saúde, de alegria, que você e a sua família estejam bem, munidos com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, e que a paz do Senhor esteja sempre guardando o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu estava pensando numa palavra para repartir com vocês hoje, né? E eu quero ler alguns textos com você para a gente dar o start da palavra de hoje. Vamos juntos? O primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo de número 33. Diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O outro texto que eu quero ler também com você está lá em Eclesiastes, o capítulo de número 11 e o versículo de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E ainda mais um texto que eu quero ler com você, o Salmo de número 139, um texto conhecido, mas nós vamos ler os versículos de número 13 até o número 16. A palavra de Deus diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, uma substância informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Vamos juntos orar? Pai, nós exaltamos o nome da tua glória, nós te bendizemos, nós te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido o nosso guia, o Senhor tem sido a nossa segurança, o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós te adoramos, Deus, por causa da tua graça e por causa do teu amor, provados em Cristo Jesus. Nós te adoramos, papai, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Deus, nós exaltamos o nome da tua glória, a nossa vida é tua, o nosso ser é teu, corpo, alma e espírito pertencem a ti. Senhor, nós queremos clamar a ti agora, Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor venha com a tua direção agora. Espírito Santo, sopra o teu vento sobre a palavra. Que a tua palavra venha, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida, gerando vida, Senhor, em nome de Jesus, gerando alegria, gerando paz, gerando segurança. Pai, que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. Pai, eu quero me levantar contra toda ação do mal, que vem, Senhor, para roubar a palavra, para trazer, Senhor, contaminação na palavra. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus toda distorção projetada sobre essa palavra. Nós cancelamos em nome de Jesus e nós declaramos, Deus, o teu Espírito nesse lugar, Deus, direcionando a palavra, orientando-nos, Deus, com relação à tua palavra, e que assim possamos crescer no Senhor, crescer na graça e no conhecimento dessa palavra, e que ela possa produzir em nós frutos, Deus, para a vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus e já te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus real, um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, em nome de Jesus, amém. Meu Deus, hoje é um dia especial, porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Meu Pai, que coisa linda, né? Então eu quero desde já externar aqui os meus parabéns a todas as mamães. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa encher o seu coração com graça, com sabedoria, com direção, para que você possa criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E aquelas que já passaram dessa fase de filhos, mas já estão com os seus netinhos, com os seus bisnetos, que Deus possa também te abençoar e te instruir em nome de Jesus, que você possa ser tudo aquilo que Deus sonhou para você ser em nome de Jesus, como mãe, né? Que Deus possa te abençoar de uma forma muito maravilhosa. E como sempre eu faço, eu não quero aqui me esquecer desse detalhe, mas eu quero dar uma palavra aqui para os filhos, sabe? Você que é filho e você que tem a sua mãe, não esqueça da sua mãe, não negligencie a sua mãe, honre a sua mãe, honre o seu pai, enquanto eles têm vida. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, né? A minha mãe faleceu há muitos anos atrás. Sempre há uma dor no coração pela ausência da mãe. Nada pode substituir a presença de uma mãe na nossa vida, né? Então você que tem a sua mãe viva ainda, honre a sua mãe, sabe? Ame a sua mãe, expresse o seu amor pela sua mãe, porque você não sabe, de repente, a sua mãe pode ser tirada de você, como a minha foi. Eu tinha 22 anos quando a minha mãe faleceu. Faz mais de 28 anos que ela se foi para o Senhor. Então, você que pode honrar a sua mãe, honre. Você que mora longe, talvez você não ligou para sua mãe hoje ainda, liga para ela, né? Você que está perto, você não deu um abraço nela ainda, dê um abraço na sua mãe, ouça a sua mãe, né? Declare palavras sobre a vida dela, palavras de amor, de carinho, e que, evidentemente, não sejam só apenas palavras e só no Dia das Mães, mas todos os dias, o máximo que você puder, honre, né? Abençoe, sabe? Seja generoso, seja amável com a sua mãe, abençoe a vida dela, ouça os conselhos da sua mãe, em nome de Jesus, amém? Fica a dica aí para quem tem mãe viva ainda, para que você possa fazer isso em nome de Jesus Cristo, beleza? Bom, quando eu quero conversar hoje com vocês, meus queridos, sobre ventres e ventres. Aproveitando o gancho aí do Dia das Mães, né? Um dia tão especial, uma data tão especial, eu queria falar sobre ventres. E eu começo dizendo assim, meu Deus, gravidez é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, quando
dentro do casamento e quando há uma estrutura econômica, social, conjugal para que isso aconteça. Então, hoje nós estamos vivendo em dias assim em que as pessoas não têm tido cuidado, né? Embora haja muitos recursos à mão, os nossos jovens e até pessoas um pouco mais maduras, elas vivem de maneira muito irresponsável e acabam gerando filhos antes do tempo. Acontece tanta sorte de coisas ruins, nocivas, né? Porque as pessoas não estão preparadas, o casal, entre aspas, não está preparado para a vinda daquela criança. Agora, quando há uma estrutura, quando há um planejamento familiar, conjugal, em relação a uma criança, meu Deus, a esposa diz assim: fiquei grávida, meu pai, é aquela festa na família, né? Ai, seja bem-vindo, ai, que gostoso, ai, que legal, ai, que bênção, tal, né? Então, a gravidez é uma coisa muito interessante, é uma coisa legal, isso é muito bom. É interessante, gente, porque o bebê, quando a gente fala de um bebê, a gente fala de algo que é gerado a partir de duas sementes microscópicas, né? É o óvulo e o espermatozoide. Meu Deus! E na união dessas duas coisinhas, vamos dizer assim, invisíveis, começa a crescer aquela criança, né? As células começam a se multiplicar de forma maravilhosa, de forma sobrenatural. É algo tão lindo que acontece, é algo tão maravilhoso. E o Eclesiastes diz assim, o sábio Salomão fala assim: a gente não sabe como se formam os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida. Meu Deus, como acontece isso? Como pode acontecer isso? É algo invisível e é muito lindo, porque é o invisível que junta com o invisível, que gera algo que ainda está invisível e que começa a crescer e começa a se desenvolver e depois do tempo natural de gestação, de geração, então vem à luz uma criancinha, né? Algumas um pouco mais pesadas, outras um pouco mais leves, mas vem aquela criança tão aguardada, tão desejada, ela vem à luz, ela nasce, ela foi gerada, ela foi concebida, ela foi gerada e agora ela nasce. Eu quero conversar com você sobre isso, porque, meus queridos, todos nós, agora não falando apenas de uma mulher que gera, né? Mas todos nós, no decorrer da nossa caminhada, nós também geramos. Nós geramos vida ou geramos morte. Nós geramos alguma coisa. Todos os dias nós estamos gerando algo. Todos os dias nós estamos engendrando alguma coisa. A grande questão é o que nós temos gerado, porque a partir daquilo do ventre nosso, nós vamos gerar algo que é bom ou algo que é ruim. E é sobre isso que eu quero conversar com você, porque eu conversei com vocês, eu disse que nós vamos falar sobre ventres e ventres, e aí vem a parte mais difícil, mais bruta, né? Porque nós vamos dar nome a esses ventres. Eu quero nomear um de ventre maldito e o outro de ventre bendito, porque um está na contramão do outro. E quando nós falamos de ventres malditos, e aí eu quero ler dois textos com você. O primeiro texto está em Isaías, capítulo de número 33, o versículo de número 11, ele diz assim: concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como o fogo. Outro texto que eu quero ler com você é em Oséias,
Oséias capítulo de número 9 e o versículo de número 14. A palavra diz assim: dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre, um ventre que aborte e seios secos. Gente, essa palavra é dura, é bruta, porque nós estamos falando de um ventre maldito, de um ventre que aborta, de um ventre que concebe palha, que é de nenhum proveito, que é levada pelo vento, que vai ser queimada. Então, eu estou falando de um ventre maldito. Mas por que o ventre é maldito, meus queridos? Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir sobre isso. É de suma importância que nós averiguemos a razão disso. E quando eu começo a pensar, quando eu começo a meditar sobre um ventre seco, sobre um ventre maldito, então eu penso que há uma semente nesse ventre, sabe? Que vai gerar maldição. Mas por que o ventre é maldito, gente? O ventre é maldito porque tem algumas coisas erradas. No capítulo de número 9 de Oséias que nós lemos, voltando um pouquinho, os versículos de número 10, a palavra do Senhor, 9:10 diz assim: muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá, e ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. E no 10 diz assim: achei Israel como uvas no deserto, via vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quando a palavra de Deus ela está falando de corrupção, ela está falando de injustiça, ela está falando de uma maneira geral de pecado, e ela está falando de Baal Peor, que indica idolatria. Esse tipo de coisa, gente, ele vai gerar algo, sementes nocivas dentro desse ventre. Esse ventre ele tem essas características, né? É a idolatria, o pecado, corrupção, é a maldade, é a idolatria. Então ele vai gerar algumas sementes. Quais são as sementes que esse ventre ele vai gerar, que já estão na verdade dentro desse ventre? Quais são as sementes? A semente anotei aqui 3 para vocês. Primeira, tem dentro desse ventre, cheio de corrupção, cheio de iniquidade, de idolatria, de injustiça e de pecado, tem dentro desse ventre incredulidade. Ah, meus amados, nós estamos vivendo em tempos de muita incredulidade. As pessoas não creem mais em Deus, as pessoas creem no seu dinheiro, as pessoas estão crendo nas suas habilidades, as pessoas estão crendo em outras pessoas, mas as pessoas não estão olhando para Deus. As pessoas não têm fé em Deus, e quando dizem em Deus, falam de algo que é costumeiro. Se Deus quiser, Deus abençoe, mas na verdade a pessoa não está pensando em Deus. A incredulidade está alojada dentro do coração dessa pessoa. Olha, perceba como é interessante essa questão, porque quando nós falamos de incredulidade, de repente nós pensamos, é o cara do mundo, é a pessoa que está perdida no mundo, é uma característica do ímpio. Sim, é uma característica do ímpio, mas vai além, transcende. Por quê? Porque a incredulidade pode estar dentro da igreja, a incredulidade pode ter batido a porta da sua vida, e talvez você seja uma pessoa muito assim, que diz de Deus e tal, mas você é incrédulo, você não consegue mais crer em Deus.
Você não consegue mais crer na salvação de Deus, na libertação de Deus, na restauração que Deus pode proporcionar. A incredulidade estava dentro do coração daqueles 10 espias que foram espiar a terra prometida. Eles viram a terra, eles disseram: puxa vida, a terra é boa. Mas tem gigante na terra. E nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. E nós vamos ser consumidos. E Josué e Caleb disseram: não, nós vamos, eles são o nosso pão, nós vamos conquistar. Mas a incredulidade já havia se alojado no coração daqueles homens de tal maneira que eles refutam, eles não concordam com Josué e Caleb. E eles amotinam toda aquela congregação de pessoas naquela ocasião. Porque a incredulidade tinha batido a porta e tinha adentrado o coração daqueles homens e daquelas pessoas. Outra coisa, que uma semente que está dentro do coração corrupto, do coração de injustiça, do coração que é cheio de idolatria. Qual é a semente? A semente é a religiosidade. Nós vivemos em tempos de muita religiosidade. Quando eu falo de religiosidade, eu falo de máscaras. Estou com a minha máscara aqui. Então a gente, para sair na rua agora, a gente precisa de máscara. Um decreto do governo estadual. Por onde a gente andar, a gente tem que andar com máscara. Dentro do carro, no comércio. Só não estou usando para falar com você hoje. Olha só que coisa louca, né? Mas máscaras. E você já reparou que quando a pessoa está usando uma máscara, né, mesmo essa pequenininha que só tampa parte do rosto, você tem dificuldade de reconhecer a pessoa? Então tem muitas pessoas que estão envolvidas com a máscara da religiosidade. Eu tinha um tio, pastor Antônio, e ele dizia assim: fulano de tal pinga santidade. Mas o cara é podre, né? As atitudes dele demonstram totalmente o contrário. Essa pessoa ela vive de fachada, ela tem um estereótipo, ela tem o exterior dela é todo bonito, né? Um grupo de pessoas que cabe bem dentro desse quesito são os fariseus da época de Jesus. A palavra de Deus diz que eles faziam longas orações, mas eles roubavam a viúva. Eles davam um monte de oferta, mas a oferta que eles davam no templo era oriunda do roubo deles das viúvas que eles roubavam. Meu Deus, eles faziam longas orações, coisa linda, ficavam em pé nos cantos das ruas, orando, clamando a Deus. E Deus fala assim: vocês são sepulcros caiados. Deus diz assim: vocês são raça de víboras. Vocês são hipócritas, vocês vivem mascarados. Mas, veja bem, o que adianta a máscara diante de Deus? A máscara é nada, ela pode até enganar os homens. Mas de que adianta? Deus não se engana. Deus vê o nosso coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu interior, Deus conhece o seu assentar e o seu levantar. Ainda a palavra que não chegou à sua boca, à minha boca, Deus já sabe tudo. Então não adianta a gente pingar a santidade diante das pessoas e lá no interior, lá dentro do nosso coração, a gente maquinar toda sorte de sujeira, toda iniquidade, toda transgressão. Não adianta nada a gente apresentar-se diante das pessoas como uma pessoa santa, imaculada, mas de repente, sabe, nas madrugadas nós acessarmos sites pornográficos e viver em prostituição, impureza, se empanturrando e tomando todas aí por aí. Não adianta. Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe do marido que trai a esposa lá no Tocantins. Deus sabe da mulher que trai o marido virtualmente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do jovem que acessa o site pornográfico lá na sua casa, nas madrugadas. Deus sabe tudo, gente. Nós não podemos viver de exterior em nome de Jesus. Mas o ventre
podre, o ventre maldito, ele tem essa semente dentro dele. Você consegue entender? Você quer ver uma outra semente que tem dentro do ventre maldito? É o orgulho, é a arrogância. A palavra de Deus diz que Satanás, quando ele ainda estava no céu, o anjo de luz, a Bíblia diz que ele pensou no seu coração: eu vou subir, eu vou elevar o meu trono acima das estrelas, eu vou ser como Deus. O orgulho tomou conta desse ser que fora criado pelo Senhor, e esse ser agora, ele está perdido. Por quê? Porque o orgulho tomou conta dele. Eu vou ser maior. E quantas vezes o orgulho tem sido gerado dentro do nosso coração? É ventre maldito que tem gerado o orgulho, está lá dentro de nós. O orgulho, ele é a soberba, ele é a jactância. E a palavra de Deus diz que o orgulhoso, ele se isola e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria está no senso, né? no consenso, na concordância, na unidade. Essas sementes malditas estão dentro do ventre maldito. Estão lá. Eles estão esperando simplesmente a união, né? Para que haja uma produção de algo que é terrível, algo que é danoso, algo que não agrada a Deus, algo que vai contra os princípios estabelecidos pela palavra. E aí, para a gente não se delongar muito, o ventre maldito, ele vai produzir uma série de frutos que estão totalmente contrários àquilo que Deus quer. Eles são abomináveis diante de Deus. E eu gostaria de ler aqui apenas alguns, né? Eu vou ler numa versão na NVT, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando seguem os desejos da natureza humana que está lá dentro, né? Essa semente maldita que está lá dentro, os resultados, os frutos dessa semente são exatamente esses: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, de ódio, ciúmes, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Diz a palavra do Senhor, repito o que antes disse: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. O que eu quero dizer, gente, é que essa produção é uma produção nojenta, vil, é uma produção abjeta. Ela vem totalmente contrária àquilo que Deus quer. A palavra de Deus diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas são abomináveis aos olhos do nosso Deus. Eu queria ler um outro texto com você. Agora, a palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 6, vai falar ainda outras coisas que Deus abomina, que Deus detesta, a partir do versículo de número 12. A palavra do Senhor, ela diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Ele acena com os olhos, ele fala com os pés, ele faz sinal com os dedos. Perversidade há no seu coração, olha lá, o ventre, o interior, o coração. Todo tempo maquina o mal. Ele anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá de repente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Já viu pessoa que só pensa no mal?
Você já viu pessoa que só pensa em fazer o mal para o outro? Agora veja o versículo 16, diz mais: estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras. 6. E 7º, o que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia isso. Isso só é gerado dentro de um coração, gente, que não conhece a Deus. Dentro de um coração que é maligno, de um coração maldito, de um ventre maldito, que pode gerar essas coisas por causa de sementes ruins que estão dentro dele: a incredulidade, a arrogância, a religiosidade mórbida. Então, a grande questão é: será que nós temos produzido esse tipo de fruto? Porque não tem como, gente, eu dizer que eu sou um ventre bendito, mas se as minhas atitudes estiverem em discordância com isso, não adianta. Porque pelo fruto se conhece a árvore, Jesus falou. A árvore boa vai produzir frutos bons. O que está no interior da árvore é revelado através dos seus frutos. Se a árvore ela não está bem, ela vai produzir frutos ruins, não vai dar frutos bons. A genética da árvore, aquela coisa que está lá dentro da árvore, ela vai produzir exatamente aquilo que está lá dentro. Se é amargo, é amargo. Se é azedo, é azedo, sabe? Então, eu quero pensar com você muito sobre isso hoje, porque nós estamos falando de ventres que geram, que estão gerando. Eu e você estamos gerando. O que nós estamos gerando? Agora eu quero falar sobre o ventre bendito, porque assim como tem o ventre maldito, tem o ventre bendito, graças a Deus, né? Então eu quero conversar um pouquinho com você. Olha só, eu e você que tememos a Deus, nós já temos em nós as sementes benditas de Deus. Qual é a semente bendita que tem de Deus dentro de nós? Olha só, a palavra de Deus diz, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim, 2 de Pedro 1, versículo 3, diz: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, certo? Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, Jeremias 29, 11. Planos de paz e de lhes dar um futuro e uma esperança. A palavra de Deus diz mais ainda. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, veja bem, Deus já nos deu sementes benditas. Ele colocou dentro de nós. São sementes maravilhosas, Ele já nos deu, está aqui dentro de nós. Agora, o que é que o ventre bendito, o ventre bondoso, ele vai gerar? Ele gera algumas coisas. O que ele vai gerar? Ele vai gerar exatamente aquilo que Deus gera. Porque
o ventre bendito, ele nasceu de Deus. O homem mau, o velho homem, não consegue produzir coisas boas. Ele pode até produzir por um certo tempo, através de uma fachada, mas o ventre maldito, ele vai se revelar. Agora, o ventre bendito é do homem que já nasceu de Deus, que já nasceu de novo. A palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo, ele deve produzir frutos bons. Ele deve produzir frutos coerentes. A palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu com certeza estou falando para um sem número de pessoas que já foram ventres malditos, mas que graças a Deus hoje são ventres benditos. Por quê? Porque houve uma transformação. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus gera vida em nós. Então, se nós nascemos de novo, nós precisamos produzir frutos bons agora. Nós não podemos mais produzir frutos ruins. Qual é o fruto, pastor, que nós vamos produzir agora? Ora, se o ventre maldito ele gerava as obras da carne, o ventre bendito ele tem que produzir o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Essas coisas são as que nós devemos produzir em nós. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E as nossas atitudes revelam exatamente o que está dentro de nós. Então nós precisamos, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos olhar, nós precisamos fazer uma abordagem interna, nós precisamos fazer uma introspecção, nós precisamos entrar dentro de nós. Que tipo de ações nós temos praticado? Qual é o tipo de frutos que nós devemos produzir ou que nós temos produzido? A semente que está dentro de nós é uma semente bendita, né? Se nós nascemos de novo. Agora, qual é o fruto que nós vamos produzir então? Nós vamos produzir o fruto do Espírito. Nós vamos produzir, de novo aqui, alegria, cura, ressurreição. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: você recebeu de graça dê. Expulsa os demônios, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. De graça você recebeu, de graça dê. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Olha o que diz mais. A palavra de Deus diz que Filipe, através da instrução do Senhor, ele desce por um caminho deserto. E ao chegar lá, ele se depara com um homem, que estava na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Ele vai e prega a palavra de Deus. E há uma transformação sobrenatural na vida desse homem. Algo extraordinário acontece na vida dele. E é tão louco isso, porque quando ele chega assim num lugar onde tem água, ele diz assim: puxa, eu quero ser batizado. Filipe, se você crê de todo o teu coração. E naquela mesma hora, aquele homem recebeu Jesus como Senhor da sua vida e teve a sua vida mudada, transformada. Agora, Filipe estava na cidade de Samaria antes de chegar nesse episódio. E a Bíblia diz que ele pregava a palavra, diz que ele expulsava os demônios, diz que ele curava os enfermos. Havia muitos milagres acontecendo naquela cidade. Sabe o que aconteceu ali? Alegria. Porque as sementes benditas de Deus, elas vão gerar o fruto. Qual é o fruto que elas vão gerar? Alegria, paz, libertação, cura, restauração, a vida eterna, a esperança. Todas essas coisas, elas são geradas pela palavra. O que a palavra de Deus vai gerar? Ela vai gerar boa notícia, a propalação, a pregação de boas notícias. Então, se o
o meu ventre é bom, o meu ventre é bendito, ele vai começar a gerar coisas boas e gerar boa notícia. É tempo de a gente dar boa notícia. Gente, só tem má notícia, né? Meu Deus da glória, morreram tantas pessoas, tantas foram confirmadas com o Covid, e é morte, destruição, é comércio fechado, é tanta situação terrível que tem acontecido. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos pregar a boa nova, precisamos pregar o evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, o que vai gerar o ventre bendito? Vai gerar o evangelho, a pregação, a proclamação do evangelho. E como uma união de todas as coisas que nós falamos, nós queremos declarar que vai gerar o avivamento. Então, um ventre bendito, ele gera o avivamento, né? Algo sobrenatural, algo sem medida. Agora, como nós vamos gerar essas coisas boas? Como nós vamos gerar essas coisas benditas? Como nós vamos gerar o fruto do Espírito, a libertação, a cura, o evangelho, sabe? Como nós vamos gerar isso? Você já parou para pensar? Porque, gente, nós estamos gerando. Agora, como nós vamos gerar? Através do quê? Quais são os mecanismos pelos quais nós vamos gerar essas coisas? Eu separei aqui 4 coisas. Primeiro, através da concordância. Meus amados, quando Deus cria as coisas no começo, a Bíblia diz que Deus cria a partir do nada, a partir do invisível, né? Ele cria todas as coisas. E o verbo, no princípio, criou Deus. O criar é bara. Bara vem de um verbo no hebraico que significa criar a partir do nada. Então Deus cria, Deus gera a partir do nada. Agora, como Deus faz isso? Ele faz em concordância perfeita com Ele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos no mesmo processo, na mesma visão. Nós vamos criar. O que nós vamos criar? Nós vamos criar isso. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito, Deus e Jesus agindo todos de maneira simultânea, de maneira concorde, plena, para a glória dele. E as coisas foram acontecendo, foram sendo criadas, foram sendo geradas por causa da concordância. Deus é o Deus que concorda consigo mesmo. Agora, para que eu e você possamos gerar coisas boas, nós precisamos estar em concordância também. Em concordância com o projeto original de Deus, que é a sua palavra, e em concordância com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: se dois de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será concordado no céu, será feito no céu. Então, nós precisamos concordar, estar em concordância, porque a discordância, ela indica egoísmo, tanto de uma parte quanto da outra. Para pensar. Se eu estou discordando de você a respeito de algo que vai ser bom, alguma construção, né? Eu estou discordando, de alguma maneira, eu estou sendo egoísta no meu ponto de vista. Então eu preciso tomar muito cuidado. Quantas pessoas egoístas que dizem: olha, se não fizer como eu quero, não quero mais, não vou fazer mais e tal, né? E acabou. Quantas pessoas assim? A discordância leva a gente à falência. O reino dividido, disse Jesus, não vai prosperar, não vai crescer. A casa dividida não vai crescer. Nós estamos falando muito em casa esses dias, né? Família. Agora, preste atenção, meu irmão. Se uma família está dividida, por exemplo, o esposo puxa para um lado, a esposa puxa para o outro e os filhos puxam para o outro, para onde vai chegar essa casa? Fala para mim. Não vai chegar a lugar nenhum. Essa casa está destinada à falência. Por quê? Porque a discordância, a concordância
Sabe, no lugar onde há concordância, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Salmo de número 133. Nós precisamos entender isso, meus queridos, certo? Como é que nós vamos gerar frutos bons? Como é que nós vamos gerar uma produção boa, uma produção legal, digna? Como? Através da concordância. Da concordância primeiro com a palavra de Deus, depois com os nossos irmãos. Segunda coisa que eu quero notar com você: como eu vou gerar no ventre bom, um ventre bendito, coisas benditas? Como é que eu vou gerar? Através da fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Então nós andamos não pelo que nós estamos vendo, nós andamos pela fé. E eu e você, nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender essa palavra. O que nos move, o que move o sobrenatural é a fé. A palavra de Deus diz que pela fé, Deus trouxe à existência um mundo que não existia ainda. Pela fé ele mandou e os mundos foram criados. E aquilo que é visível veio a existir daquilo que é invisível. Meu Deus, que coisa linda. Romanos, capítulo número 4, versículo 17, ele vai falar exatamente dessa questão, sabe? De algo que era invisível e Deus trouxe a realidade visível. Então, nós precisamos entender isso e colocar essa palavra em prática na nossa vida. Nós somos ventres, gente. O que é que nós estamos gerando? Meu Deus, nós precisamos atentar para isso. Agora, veja um exemplo interessante de fé. Eu separei aqui a viúva lá de Eliseu, né? Aquela mulher daquele discípulo dos profetas que havia morrido. E é interessante que essa mulher, ela chega e diz para Eliseu, olha, estão levando meus filhos como pagamento de dívida, os credores estão vindo, e agora o que eu faço? Eliseu faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Tua serva tem lá uma botija de azeite. Ela é pequena, é a única coisa que eu tenho. E Eliseu então diz para ela: vai e arruma vasilhas grandes, vazias. E entra no teu quarto, fecha a porta e começa a verter o azeite. E a Bíblia diz que essa mulher então pega aquela vasilhinha, né, a botija de azeite dela, faz exatamente como Eliseu havia dito. Olha o elemento fé. Porque ela vai e ela arruma vasilha, mas ela não tinha nada. Ela só tinha um pouquinho de azeite que ela já tinha antes. E não tinha multiplicado nada na vida dela. Agora ela crê que Deus é poderoso para fazer. E ela vai então e ela arruma vasilhas, ela empresta, toma emprestado. E aí começa a encher. Ela começa a entornar aquela vasilhazinha. E conforme ela vai entornando, aquele óleo não para de fluir. E é multiplicado de uma forma sobrenatural. De repente ela fala pro filho: traz mais uma vasilha. Não, acabou a vasilha. E naquela mesma hora o azeite parou de correr. Meus queridos, olha que coisa linda. Essa mulher, ela teve fé. Porque ela tomou vasilhas emprestadas de todos os vizinhos. Ela tinha um monte de vasilhas e ela só tinha um pouquinho de azeite numa botija que era dela. Mas ela vai pela fé e ela começa a despejar aquele azeite que se multiplica de uma forma sobrenatural. A provisão de Deus veio sobre aquela casa. Quer ver como é que nós vamos gerar essa semente bendita, né? Como é que nós vamos gerar as coisas boas? Como, pastor, nós vamos gerar as coisas boas? Nós vamos gerar através da obediência, através da concordância, através da fé e agora através da obediência. Eu e você fomos chamados para obedecer ao Senhor. Nós fomos chamados para ser obedientes àquele que primeiro nos resgatou. Eu e você, nós precisamos ser obedientes. A palavra do Senhor diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 22. 1 de Pedro 1, 22. A palavra de Deus nos diz assim:
purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Armai-vos ardentemente uns aos outros com um coração. Amai-vos uns aos outros com um coração puro, purificando a vossa alma na obediência à verdade. A obediência vai gerar vida em nós e vai gerar frutos bons dentro da nossa vida. Olha só, quer ver um exemplo? Um dia, Jesus encontrou um cego. O cego estava assentado à beira do caminho. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Não, nem ele nem os pais, para que ele nascesse cego. Não foi isso. Foi para que se manifeste nele as obras de Deus, a glória do Senhor. E então Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho do cego e disse assim: cego, vai lá no tanque de Siloé, lava-te e você vai ver. Gente, aquele homem não estava vendo, mas aquele cara, ele creu na palavra de Deus e ele obedeceu. Ele foi até o tanque de Siloé. E se você olhar, a distância era grande de onde ele estava. Ele foi. Como? Não sei, guiado pela mão, ele foi rompendo, mas ele foi, ele obedeceu. O que aconteceu com ele? Ele foi curado. Ele foi curado. Amém? E para finalizar, como é que nós vamos produzir coisas boas dentro desse ventre bom, desse ventre bendito? Nós vamos produzir através da oração. Gente, a oração é a chave, né? O Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 6, Mateus capítulo de número 6, o versículo de número 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Na versão corrigida fiel diz: publicamente. Então aquilo que você gerou dentro de você, que você não viu, né? Que foi gerado no secreto através da oração, vai vir à tona. Vai vir à tona, né? Através de atitudes, através de ações, através de algo palpável. Então, eu quero muito que você atente para isso. Entende como a mãe, ela está gerando aquela criancinha, só que ela não consegue ver. Ela não consegue ver os olhinhos dela, ela não consegue ver como é que ela é de fato, não é verdade? Hoje nós temos recursos aí, hoje, mais sofisticados, mas naturalmente você não consegue ver nada, você não consegue ver como está aquela criança lá dentro. E a palavra de Deus diz que nós precisamos gerar no oculto, no secreto, para que o Papai do céu possa revelar para todas as pessoas aquilo que foi gerado dentro de nós. Porque é dentro de nós, meus amados, que nós geramos as coisas boas, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é gerado lá dentro de nós. Então, em nome de Jesus, nesse período de quarentena, mais uma vez, nesse período que nós estamos no secreto, né? Fechados dentro da nossa casa, meu Pai, o que é que nós temos gerado? E eu quero concluir então fazendo essa pergunta: o que é que você tem gerado? O que eu tenho gerado? Porque todos nós geramos. Será que nossos ventres são os ventres malditos que têm gerado sujeira, pornografia, maldade, drogas, violência, confusão, discórdia, arrogância, briga, né? Dissensão, medo, insegurança, terror? O que é que nós temos gerado, gente? Ou será que o nosso ventre é bendito e ele tem gerado coisas boas, alegria, paz, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio? O que nós temos gerado no oculto? O que é que nós temos gerado no secreto? O que é que nós temos gerado? O que você tem gerado? Fala para mim. Porque a palavra de Deus diz que por nossas obras nós seremos julgados, nós seremos absolvidos ou seremos condenados, né? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus já nos deu?
Deus já colocou no coração do homem sementes boas, mas só que o homem se desviou, e essas sementes se tornaram sementes ruins, né? Quantas sementes ruins tem, que eu falei lá para você, é a semente do orgulho, da incredulidade, da religiosidade, está lá dentro do coração do homem. Agora, nós precisamos nos converter de fato e verdade, nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Por quê? Porque através da volta para o Senhor haverá um arrependimento e uma mudança na nossa vida. Então aquela semente podre que tinha dentro de nós, ela vai dar lugar a uma semente boa, aquela que Deus tinha projetado desde a sua origem, que é uma semente que é baseada na fé, no amor, né? Uma semente boa. Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, são planos de paz, de dar um futuro e uma esperança. Olha, você não viu, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Então, veja bem, qual é o fruto que nós temos produzido? Porque a partir do fruto, nós vamos chegar nas sementes, e a partir da semente, nós vamos chegar no ventre. Qual é o ventre que nós temos gerado? Que é o ventre, nosso ventre? É um ventre bendito ou é um ventre maldito? O que você tem gerado? O que você tem gerado no oculto nesse tempo? Raiva, ira, discórdia, morte, dissensão, briga, contenda, né? Ou você tem gerado paz, alegria, perdão, longanimidade, benignidade? Qual é a sua frutificação? Qual é o seu fruto? O que você tem gerado? Eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu quero te adorar e eu quero te engrandecer, porque nós entendemos, Deus, que todos os dias nós temos gerado. A grande questão é, Senhor, o que temos gerado? Como está o nosso coração? Como está o nosso ventre? Como está, Senhor, o nosso interior? Ah, Deus, será que o nosso interior, Pai, está cheio de sujeira, de rapina, de maldade? Senhor, que Deus está produzindo, Senhor, então, frutos ruins na nossa vida, coisas horríveis, Deus, que entristecem o teu coração, que são abomináveis diante do Senhor. Meu Deus, perdoa-nos, Deus, lava-nos, purifica-nos da nossa iniquidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Papai, nós clamamos a tua graça, nós clamamos a tua bênção. Senhor, vem sobre nós, enche-nos com o poder do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos produzir frutos bons. Ajuda-nos, Deus, então, a receber, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós e viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida digna do Senhor, queremos viver uma vida cheia da ação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos um mover sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Deus, que possamos alegrar o Teu coração em todas as coisas, em todas as coisas. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus queridos, que possamos produzir sementes boas, que alegram o Teu coração, que edificam, Senhor, que tragam vida, que tragam alegria, que tragam paz, que tragam longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fortaleza. Senhor, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se porventura, Deus, há alguém que estava numa produção ruim, Senhor, meu Deus, eu quero declarar, Senhor, a Tua vida, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, para que possa produzir frutos dignos do Senhor. Eu estou orando, Pai, em nome de Jesus, E agora, Pai, na autoridade do Senhor, eu repreendo toda ação do mal,
toda a trama das trevas, toda expectativa, Senhor, do reino das trevas, Pai, contra a vida do meu irmão, da minha irmã, que será cancelada, que será destruída, que será anulada agora, em nome de Jesus. Pai, eu estou profetizando cura agora, cura nas casas, cura, Senhor, nos lares, cura no físico, cura na alma. Em nome de Jesus, eu estou declarando a tua cura brotando sobre a vida dos meus filhos, Pai. Porque a tua palavra diz que pelas feridas do Senhor Jesus nós fomos sarados. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, mandamos embora agora, sai da nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro curas. Pai, eu abençoo as casas, eu abençoo as famílias, Pai, que haja paz nas casas, que haja paz nas famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua vida, Deus, possa fluir na vida de cada um dos meus queridos, Pai, e que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado. Nós chamamos a tua provisão, nós chamamos a tua graça, nós chamamos a tua glória, nós abençoamos, Pai, a vida dos nossos amados, agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a tua bênção permeie cada casa, Senhor, cada lar, cada família, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, papai, nessa tarde, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Oh, meu querido, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê o shalom, te dê a paz. Receba a cura na sua casa, receba alegria na sua casa, receba, sabe, a vida de Deus na sua casa. Talvez você esteja passando por um tempo tão difícil, tão complexo, né? Olha, em nome de Jesus, viva o sobrenatural do Senhor na sua vida, siga Ele, siga o Senhor, em nome de Jesus. E talvez hoje você esteja dizendo assim, olha, pastor, eu tenho produzido frutos ruins. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Porque eu quero começar a produzir frutos bons. Já chega essa minha vida pregressa, eu não aguento mais, eu quero viver uma vida nova na presença do Senhor. O que eu faço? Você precisa de convidar Jesus para entrar no seu coração, sabe? Jesus muda toda a história. Quando eu abro a porta da minha vida e eu deixo Jesus entrar no meu coração, eu estou convidando Jesus para mudar a minha história, para mudar, né? Eu fiz isso um dia, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se foi bom para mim, vai ser bom para você, né? Então, eu quero só dar um exemplo de oração que você pode fazer. Você pode dizer assim: Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de salvação, que ninguém pode me salvar senão o Senhor. Mas nessa tarde eu reconheço Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor, para viver o melhor do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, entra no meu coração, Senhor, e faz aquilo que o Senhor quiser. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso de todo o seu coração, perceba que a sua vida vai mudar a partir de hoje. Você não vai ser mais o mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. E mais uma vez, olha, feliz Dia das Mães a todas as mamães, tá? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E olha, se essa mensagem foi bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas, pode compartilhar à vontade, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, até mais.